Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 17. Eu quero ler com você hoje o versículo 3, que, gente, é um dos versículos assim mais marcantes de todo o livro de Provérbios. Se fizesse ali um top 10 de versículos mais marcantes de Provérbios para mim, certamente esse versículo estaria incluso nessa lista. Então eu quero pedir a sua máxima atenção, seu coração aberto, como sempre. Inclusive a minha gratidão e a minha alegria por ter cada um de vocês aqui. E para você que está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e vem com a gente. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, Provérbios capítulo 17, versículo 3, vai dizer assim: O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Mais uma vez, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Salomão utiliza uma alegoria, uma analogia, e essa analogia inclui aqui três exemplos. Ele vai dizer que da mesma forma que o crisol serve para a prata e da mesma forma que o forno serve para o ouro, o Senhor serve para o coração. Então a chave desse versículo aqui é: o que é que o crisol faz com a prata e o que é que o forno faz com o ouro? Se a gente descobrir o que o crisol faz com a prata e o que o forno faz com o ouro, nós vamos descobrir o que o Senhor faz com o nosso coração. Então, começando com o crisol, que talvez seja algo que poucas pessoas conhecem, crisol é um recipiente. Eu acredito que certamente, gente, olha, certamente a maioria de vocês já viu um crisol sem saber que era um crisol. Acontece isso, né? A gente vê uma coisa e não associar com o nome. Tem muito vídeo nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube Shorts, aqueles reels, aqueles vídeos onde alguém pega um objeto do forno e ele pega do recipiente e aí começa a modular aquele objeto, né, que está alta, com uma altíssima temperatura e está maleável naquele momento. Você já viu algum vídeo assim? Então, o nome daquele recipiente em que se pega o objeto que está queimando, que está em chamas, o nome daquilo é crisol. E o crisol é um recipiente preparado para aguentar altíssimas temperaturas. Então, como é que se faz ali o garimpo da prata, do ouro? Coloca-se no crisol, que é um recipiente preparado para lidar com altíssimas temperaturas, e no momento em que o ouro, em que a prata, em que o metal está ali exposto a uma altíssima temperatura, o metal fica embaixo e as impurezas vêm para a superfície. Então a gente consegue tirar as impurezas e ter um metal mais purificado. Então olha como o crisol é muito útil no processo de purificação, de aperfeiçoamento daquele metal precioso. Eu te convido a, por curiosidade mesmo, depois daquele devocional, dar um Google e ver como é uma pepita de ouro bruta e depois compara com uma joia, uma corrente, um anel, um brinco, um bracelete, uma joia de ouro que está ali na prateleira de uma joalheria. Você vai ver que o ouro, ele bruto, a prata, na verdade, a maioria das pedras preciosas brutas, elas não são tão belas à primeira vista, porque quando achadas e elas são escavadas, né? Elas estão ali muito sujas, elas estão com impurezas. Inclusive, se você não tiver um olho treinado, é possível que você passe por uma pedra preciosa sem saber que ali está um metal de grande valor. Acontece, se o seu olho não for treinado. Garimpeiro não, garimpeiro já tem ali a perícia, a expertise para tal. Então, quando a gente pega um metal como o ouro, um metal como a prata, né, de altíssimo valor, mas ele ainda está em estado bruto, ele precisa passar de um processo de purificação, de aperfeiçoamento, para que então, aperfeiçoado, ele seja vendido, ele seja utilizado para o que se faz necessário. Logo,
a gente tem a segunda alegoria, a segunda imagem. O crisol serve para a prata e o forno serve para o ouro. O forno já é mais fácil da gente entender para que serve para o ouro e para outros metais também. Afinal de contas, na própria explicação do crisol, a gente já comentou. Então, o forno, o fogo em alta temperatura, vai ajudar também nesse processo de aperfeiçoamento, nesse processo de purificação daquele metal precioso que passa de um estado bruto para um estado excelente, para um estado aperfeiçoado, para um estado final. Aí Salomão vai dizer o seguinte: agora que você sabe que o crisol, perdão, agora que você sabe como o crisol serve para a prata, e que você sabe como o forno serve para o ouro, eu vou te falar uma verdade. Dessa mesma forma, o Senhor prova o coração. Isso aqui abre os nossos olhos espirituais de um modo muito especial. E a primeira pergunta que a maioria das pessoas vai fazer é o seguinte: olha, se Deus já sabe de todas as coisas e Deus é onisciente, por que Deus precisa provar o meu coração? Será que Deus não sabe o que está no meu coração? Por que ele precisa passar por esse processo de prova? E quando Deus prova o nosso coração, não é para ele saber o que está em nosso coração. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de passado, presente, futuro. Todas as informações Deus domina perfeitamente. A ideia de provar o coração não é para obter informação, mas sim para purificar o coração. Esse termo provar, você tem que percebê-lo como purificar, porque é isso que o forno e o crisol fazem no processo ali de polimento da prata, do ouro e dos metais preciosos. É claro que durante a crise, e para quem não sabe o nome crisol, o nome crise vem justamente de crisol, fica aí a curiosidade. Para quem não sabe, a crise ela vai nos fazer perceber coisas que nós não percebíamos. Então, Deus sabe de todas as coisas sobre mim e sobre você, mas nós não nos conhecemos por completo. Tem coisas, tem traços, tem nuances que nós só vamos perceber em nós durante as crises, durante as tempestades, durante os momentos ruins. Eu achei interessante, rapaz, uma frase que alguém falou, se não me engano, foi algum treinador de MMA, e ele falou o seguinte: as derrotas não ensinam, as derrotas nos dão possibilidades de aprendizado. Cabe a nós aprendermos. Então, a derrota dá uma possibilidade de aprendizado, há quem aprenda com a derrota e há quem permaneça fazendo o mesmo erro. Isso é uma verdade muito forte, né? Então, dessa mesma forma, as crises, elas não são para informar Deus sobre o nosso coração, mas para nos fazer perceber nuances, situações, cenários do nosso interior que nós precisamos mudar. Então a crise nos ajuda nesse processo de conhecimento, esse processo de autoconhecimento que é guiado pelo conhecimento do alto. Que coisa maravilhosa, né? Depois eu vou até fazer um post sobre isso que está no meu coração. Processo de autoconhecimento sendo guiado pelo conhecimento do alto. E mais, quando Deus prova o nosso coração, ele nos purifica, ele está então nos aperfeiçoando. Assim como o forno aperfeiçoa o ouro, assim como o crisol aperfeiçoa a prata, Deus aperfeiçoa o nosso coração. Tem um versículo que é muito mal compreendido por muitas pessoas, que está lá em Romanos capítulo 8. Inclusive, a gente tem uma série aqui, para você que está aqui a primeira vez no canal, a gente tem uma série onde nós estudamos por completo a carta aos Romanos. Da mesma forma que a gente está fazendo para Provérbios agora, né? A gente está de pouquinho em pouquinho aqui estudando Provérbios. A gente tem uma playlist completa, passamos meses estudando a carta aos Romanos e tem aqui completa na aba de playlist do canal. Mas eu quero voltar para você, eu quero voltar com você lá em Provérbios, lá em Romanos, perdão, Romanos 8, versículo 28, que diz assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já ouviu esse versículo alguma vez? Acredito que você já ouviu esse versículo muitas vezes. Primeira vez que a gente lê, a gente ouve esse versículo, a primeira interpretação de qualquer pessoa, se você não interpreta assim hoje, em algum momento com certeza você já interpretou assim, e eu também. A primeira forma de interpretação é a seguinte: olha,
todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, em algum momento, o cenário que está contrário aqui, não, a coisa vai dar certo no final. Afinal de contas, tudo coopera para o meu bem. Isso nos leva até para uma espécie de anestesia emocional, né? É uma espécie de ansiolítico mesmo. A gente pega aquele versículo ali, meio que acalma a ansiedade do coração, que a gente pensa assim, não, Deus está fazendo a coisa cooperar para o meu bem. Só que é o seguinte, a pergunta que a gente tem que fazer para aprofundar esse entendimento, porque isso é bíblico, assim, essa palavra é literal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não pode negar isso, tá? Mas aprofundando o estudo do versículo, a gente se pergunta assim: o que é esse bem? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que é esse bem? O bem é eu ganhar na loteria? O bem é obter uma promoção profissional? O bem é, olha, eu tenho vontade de ter filhos, tenho um impedimento fisiológico, Deus vai fazer um milagre e eu vou ter filhos? O bem é sair de uma situação de enfermidade e ser curado? Que bem é esse? E o próprio texto vai dizer. A gente continua lendo, versículo 29, vamos do 28, não, perdão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu traduzir em miúdos para você e para ficar com fácil entendimento isso aqui. O que é esse bem que a Bíblia está dizendo que todas as coisas cooperam para o meu bem? Esse bem que está no versículo 28 é explicado no versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Então, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o meu bem, e aqui agora eu quero que você pegue o seu nome e fale isso. Meu nome é Tiago. Então, todas as coisas cooperam para o bem de Tiago. Aí você fala seu nome. O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Quer dizer que todos os cenários e circunstâncias da vida cooperam para que eu me torne mais parecido com Cristo, para que o caráter de Cristo seja aprimorado em mim. Então não é necessariamente para eu ficar rico, não é para eu ficar famoso, não é para eu vencer na vida, não é para que as minhas vontades pessoais, os meus projetos pessoais sejam realizados. O cooperar para o bem é Deus move os cenários da vida para que eles nos ajudem a aprimorar o caráter de Cristo em nós. Então Deus vai permitir que pessoas da minha confiança me traiam, assim como ele permitiu Judas trair Jesus. E isso vai aprimorar o caráter de Deus em mim. Deus vai permitir que eu conviva com pessoas que são difíceis de serem amadas. Pessoas que são. Sabe aquela pessoa que você fala assim, poxa, é tão difícil conviver com fulano de tal? Deus vai permitir, porque isso vai aprimorar o caráter de Cristo em você. Deus vai permitir você passar por temporadas de escassez, porque isso vai aprimorar o caráter de Cristo em você. Deus vai permitir situações onde você vai ficar irritado, onde você vai ficar chateado, onde você vai ficar pressionado, onde você vai ficar ansioso. Deus vai permitir tudo isso e não adianta orar para evitar isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem conduziu Jesus para o deserto? O diabo ou o Espírito Santo? A Bíblia diz que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto a fim de ser tentado por Satanás. Então, Deus nos conduzirá para o deserto e nos conduzirá para situações desafiadoras, e ele vai permitir tudo isso para que o caráter de Cristo seja forjado em mim. Porque o compromisso final de Deus não é com a minha conta bancária. O compromisso final de Deus não é que eu nunca tenha nenhuma doença, sabe? A gente sempre ora aqui, por exemplo, por enfermos, e glória a Deus, tanto pelos livramentos, os milagres que Deus faz, e glória a Deus também, como apraz ao Senhor, às vezes, levar uma pessoa e dar descanso a ela. Acontece sempre. Todos nós iremos morrer um dia, certo? Mas certa vez, rapaz, eu vi uma pessoa, a pessoa pediu oração por um parente de uma idade muito, muito avançada mesmo.
muito avançada mesmo. Cento e poucos anos, assim, e de oração a gente orou, claro. Sempre oro, sempre me compadeço, porque eu sei o que é perder parentes, e enfim. Mas a pessoa faleceu. Mais de 100 anos. Eu não lembro a idade exata, mas mais de 100 anos, né? Uma idade que é difícil chegar. Já chegou nos 100 anos, é uma raridade muito grande. E aí eu me lembro, a pessoa assim, triste, né? Ter perdido o parente e tal. E a pessoa inconformada, assim, começou a questionar Deus. Tiago, por quê? Por que que Deus levou? Por que que Deus não curou? Por que que Deus levou a minha, não sei se era vovó, se era bisavó, por que que Deus levou fulano de tal? Por que que Deus não curou? Se ele é poderoso e tal. Eu estava meio que chateada com Deus com aquilo. E é claro que naquele momento ali eu não vou entrar num debate teológico com a pessoa que está no luto, a pessoa que está chorando, a pessoa que está emotiva, né? Eu não vou, não é momento para aquilo. Chorar é com os que choram, irmão. Chore com a pessoa. Chore com a pessoa. Se for necessário deixar a pessoa falar, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa desabafar. Ali não é hora de debate teológico. Mas depois, com calma, a gente foi conversando com a pessoa e tal. A pessoa guardou essa espécie de mágoa de Deus, né? Poxa, Deus, que Deus cura tantas pessoas, não curou? Minha vovozinha poderosa. Minha vovozinha boazinha. Minha vovozinha com um coração tão perfeito. Tem tantos bandidos, criminosos, pessoas ruins aí que, sabe? Mas a minha pessoa querida, Deus levou. Aí eu tive uma conversa com a pessoa, né? Um pouco mais de tempo depois, a coisa já tinha assentado. A gente começou a conversar, falou, olha, eu sei que o seu desejo, e pelo meu desejo também, Deus nunca ia deixar ninguém que a gente ama morrer. Pelo meu desejo. Eu sempre orar para Deus, sempre curar as doenças, a pessoa não ia morrer nunca. Isso seria algo que agradaria ao meu ego, mas talvez seria a maior tragédia para a pessoa. Maior tragédia é a imortalidade nessa vida. A morte, ela é também uma espécie de libertação, onde você vai, meu irmão, para um plano superior. Você vai morar com o Criador. O tempo de todo mundo aqui vai passar. Então Deus não fica travando os planos dele, porque não, você vai orar eternamente por uma pessoa, a pessoa vai ser eterna, e na verdade é o seu plano, é a sua vontade que está se cumprindo. Não. Deus tem os planos dele. Deus tem as vontades dele. Deus tem os caminhos dele que são muito além da nossa compreensão. E o luto também coopera para que nós tenhamos a imagem de Cristo aperfeiçoada em nós. Entende? Então, da mesma forma que o crisol transforma a prata, mexe com a prata, aprimora a prata, purifica a prata, da mesma forma que o forno faz isso com o ouro, Deus faz isso com o coração do homem. Até fiz um post no Instagram e deixa eu pegar aqui a frase exata, né? Frase exata mesmo para quem for lá saber já qual foi o post que eu fiz. Assim, ó, você consegue falar bem de Deus mesmo quando ele não colabora com seus planos? Interessante isso. Nos próximos dias eu vou até lançar mais posts assim que o Instagram tem limitação de caracteres na legenda, o texto, quando o texto ficar muito grande as pessoas já têm mais dificuldade de ler. Então vou separar em vários posts nos próximos dias. Mas essa questão da confiança em Deus é uma questão bastante interessante. E quando o Senhor prova o nosso coração, isso também revela o nosso nível de confiança em Deus. Isso revela o quanto nós, de fato, confiamos em Deus ou, na verdade, só queremos que Ele faça a nossa vontade. Queridos, a gente não precisa colocar a mão no fogo para saber que o fogo queima, certo? Mas você consegue ver ali o ouro sendo o ouro ardendo nas chamas, e quando ele sai, ele está mais purificado, ele está mais valioso, ele está mais limpo, ele está aprimorado. A prata, a mesma coisa, os metais preciosos, a mesma coisa. Esse processo de crise que nós passamos e sempre, de tempos em tempos, estamos passando por alguma crise, isso é humano, isso é natural, eles são uma grande oportunidade de crescimento. Eles são uma grande oportunidade de trazer para fora coisas que estão mal trabalhadas dentro de nós. Eles são uma grande oportunidade de nós verificarmos as consequências de algumas coisas que não estão tão bem ajustadas dentro de nós.
Eu acredito que quando Pedro ele chega para Jesus e fala assim, mestre, quando vierem te crucificar, eu vou junto com você. Eu estou fechado com você aqui para o que der e vier. Eu vou morrer contigo aqui, eu vou lutar, vou acabar com todo mundo. Eu tenho certeza que Pedro, ele estava sendo sincero. Ele estava expondo o coração dele com sinceridade. Só que quando a acusação veio, você era um deles. Pedro, não, 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 não. Você era, não, 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 não. Aí ele nega 3 vezes, né? Quando a situação negativa veio, aquilo revelou para Pedro algo que estava no coração dele que nem ele sabia. Pedro não estava fazendo cena quando disse que queria ali, sabe? Ir com Jesus até o final. Não era cena, não, ele acreditava naquilo mesmo, estava sendo sincero. Só que tinha coisas no coração dele que nem ele sabia. E quando a crise estancou, destampou, estancar e parar, né? Quando a crise destampou, ou seja, tirou a tampa, quando a crise veio para fora, quando a crise apareceu, ele percebeu nele coisas que precisavam ser tratadas. Compreende? E aí Jesus vai lá e trata Pedro, da mesma forma que Pedro nega 3 vezes. Jesus vai lá, né? Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Jesus restaura Pedro, Pedro continua a caminhada dele, foi um dos grandes homens de Deus da história. E se aconteceu com Pedro, gente, que audácia nós pensarmos que não pode acontecer conosco. Se aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo, quando matava cristãos, ele estava sendo sincero para ele. Ele acreditava piamente que matar aqueles cristãos que na mente dele eram de uma seita, de um desvio teológico, de pessoas que estavam ali, na verdade, fazendo mal. Quando ele matava cristãos, ele estava sendo sincero. Aí ele encontra Jesus no meio do caminho. Paulo cai, fica cego por alguns dias, e quando ele é curado da cegueira milagrosamente, ele é levantado ali como um poderoso missionário, um grande apóstolo, um dos maiores homens de Deus da história. Por quê? Aquele momento ali de cegueira, de queda, de crise, revelou para Paulo algo que estava na história dele, no interior dele, que ele não tinha noção. Quando Jesus pergunta assim, ó, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E Paulo, eu te persigo, quem é você? Aí Paulo fala assim, ó, aí Jesus fala assim, ó, eu sou Jesus, a quem você persegue. Então Paulo também, não, 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 eu nem sabia, não tinha intenção. Aqui estou conjecturando, tá, gente? Mas Paulo percebeu que ele estava sinceramente equivocado. Pedro percebeu que ele estava sinceramente equivocado. E tem situações que só o cenário ruim vai nos revelar. Esse mesmo Salomão que escreveu o Provérbio 17:3, ele vai dizer num outro momento, acho que lá em Eclesiastes, vai dizer assim: a casa do luto ensina mais do que a casa da festa. Aí você pensa, né? Poxa, como que pode um funeral ser melhor que uma festa de aniversário? Porque no funeral, você é levado a alguns níveis de reflexão sobre a vida que, meu irmão, não tem como outros cenários te mostrar. Não tem como. Você pode ser a pessoa mais virtuosa do mundo. Ó, vou refletir na vida aqui agora que meu time foi campeão. Vou refletir na vida agora aqui que meu filho fez aniversário. É outro tipo de reflexão. É outro tipo de pensamento, é outro tipo de emoção, outro tipo de sentimento. Funeral, a pessoa foi embora. Amava. Não tem mais volta. Você é colocado num âmago emocional, num ambiente, num contexto, num cenário tão ímpar, que ali você vai ter pensamentos, resoluções, decisões, reflexões que nenhum outro cenário te dá. Compreende? E Deus não vai abrir mão. Vou falar isso aqui pra gente fechar o devocional. Isso aqui é duro. Eu sei que tem gente que vai ouvir isso aqui e não vai nem voltar mais no devocional. Mas eu não posso deixar de falar, porque Deus vai falar no teu coração. Deus não vai abrir mão dos propósitos dele para nos agradar. Para passar a mão na nossa cabeça. Oh, fofinho, fofinho. Oh, ele é tão fofo. Vou aliviar um pouquinho para ele. Não. Deus tem compromisso com os seus planos. Deus tem compromisso com os seus propósitos. E sabe por que Deus nos prova no coração? Porque Ele nos ama. Porque Ele está interessado no nosso bem. Certamente existem aqui agora na audiência pais e mães, porém, mesmo que você não seja pai e mãe ainda, dá para visualizar esse exemplo com muita facilidade. Aqui a gente vai fechar o devocional. Uma criança que só recebe sim do pai e da mãe o tempo todo, ela tem uma forte possibilidade de crescer mimada, certo?
Ela tem uma forte possibilidade de crescer despreparada para muitos nãos que a vida vai te dar, que a vida vai lhe dar, perdão. Muito fácil de visualizar isso. Você não precisa nem ser pai ou mãe. Por quê? Porque a criança, ela não tem a maturidade necessária para filtrar os seus desejos. Ela sentiu vontade, pede. Viu uma comida, quer, ela pede. Viu um brinquedo, quer, ela pede. Viu uma situação, uma festinha lá, ela quer, ela pede. Viu uma situação. Então, ela sem filtro, vai só querendo, 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 querendo. E o adulto, que é maduro, que tem a responsabilidade de filtrar, muitas vezes é visto como vilão. E às vezes até eu sei que coração de pai e mãe até aperta, né? Quando a criança faz um, 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 um dengo assim, um chamego e começa ali a chorar e não sei o que e tal. Aí às vezes até dá vontade de ceder ali quando a pressão emocional da criança. Então, muitas vezes a gente quer que Deus haja conosco dessa forma. Mas Deus não vai nos preparar como crianças mimadas. Porque o propósito dele está muito acima. Assim como a criança, naquele momento, ela não tem um entendimento que o pai e a mãe dela tá cuidando dela, tá preparando ela, tá forjando nela algo importantíssimo. Ela não tem esse entendimento. Depois que ela cresce, né? Que ela tem filhos também, que ela começa a fazer com os filhos a mesma coisa que os pais faziam, a dar um limite, a dar uma direção, porque agora ela tem mais noção. Então, assim, nós, na verdade, quando a gente se perneia muito com Deus, isso mostra que nós estamos mimados. E mostra que nós não entendemos o que o Evangelho faz em nós. O Evangelho não é um talismã para que as nossas vontades sejam feitas, sabe? Tiago, encontrei aqui, rapaz, uma oração, encontrei aqui um culto dos milagres. Rapaz, eu encontrei uma unção, um dom aqui que agora eu vou romper, eu vou destravar, eu vou isso, aquilo, tudo agora vai acontecer na minha vida, porque agora eu encontrei um talismã. Não, o Evangelho não é talismã. O Evangelho é confronto. O Evangelho é confronto. E se você de fato se enxerga como alguém que é precioso ao Senhor, alguém que é um ouro, que é uma prata, que é um metal precioso, alguém que tem valor diante de Deus, eu te digo, Deus enxerga mais valor em você do que você mesmo enxerga. Mas esse processo de um metal precioso, como a prata, como o ouro, assim como eles passam pelo fogo, o Senhor vai provar, vai forjar, vai purificar o nosso coração. E isso é para o nosso bem. Confie no Deus que guia todos os processos. Não passe pelos processos esperneando, não. Como disse aquele treinador de MMA. As derrotas não nos ensinam necessariamente. Elas nos dão oportunidade de aprendizado. Tem pessoas que aprendem, tem pessoas que não aprendem. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você até diga do outro lado da tela dizendo assim, tá assim dizendo assim, Tiago, eu estou passando exatamente por essa crise. Eu estou num crisol, eu estou num forno e não estou aguentando mais. Aguente firme, aguente firme. A ideia de Deus não é fazer mal a você. A ideia de Deus é te fortalecer, te forjar. E se você parar para perceber, através de muitos desafios da vida, Deus já te fortaleceu, Deus já te capacitou, Deus já te fez crescer espiritualmente, emocionalmente, fisicamente mesmo. Deus já fez tanto bem a você através de tantas situações. Sabe por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não o bem no sentido de conforto, não o bem no sentido de, oh, minhas vontades serão feitas. O bem no sentido de que todas as situações são uma grandíssima oportunidade para que o caráter de Cristo, a imagem de Cristo, seja forjada em mim e em você. Amém, gente? Eu quero orar com você para fechar esse devocional. Antes de orar, deixa um like nessa transmissão. Seu like é muito, 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 muito importante. Quero convidar você que está aqui pela primeira vez para se inscrever no canal. E quero te pedir, você, já tem um tempo que eu não faço aqui, de tempos em tempos pergunto, quero te pedir para que você coloque nos comentários hoje de qual cidade você está assistindo esse devocional, tá bom? Essa pesquisa demográfica é muito importante. De tempos em tempos eu a faço, já tem muito tempo que eu não pergunto aqui. Então coloca nos comentários hoje de qual cidade você está falando, isso me ajuda muito a ter uma dimensão aqui de onde o devocional está chegando. E glorifico a Deus por cada um de nós que temos sido edificados por esse tempo especial
ao amanhecer e, claro, sempre fica gravado para você poder assistir também durante o dia, se assim desejar. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, pelo teu direcionamento, por aumentar a nossa confiança em Ti através desse devocional. Meu Deus, continua nos purificando, Pai. Não pare os seus processos. Te pedimos que o Senhor nos fortaleça, sim, que o Senhor nos sustente, sim, que o Senhor nos dê clareza, sim, mas que nós não venhamos, Pai, passar por esses processos, esperneando, reclamando, murmurando, mas confiando que o Senhor cuida de nós em cada detalhe. Transforma, Deus, em nosso coração a revelação que temos do Evangelho, que não é um talismã para que os nossos planos sejam realizados, mas que é uma verdadeira libertação, uma verdadeira purificação, para que a imagem de Cristo seja formada em nós. Nós nos entregamos a esse processo, nós confiamos em Ti e nós clamamos para que o Senhor faça em nós a Tua profunda vontade, em nome de Jesus. Amém. Gente, comenta aqui abaixo qual a tua cidade e qual foi a parte desse devocional que mais falou o teu coração. Gente, no comentário fixado tem um link do nosso grupo de devocionais, que é um grupo fechado, um grupo que serve para te enviar a transmissão devocional 10 minutinhos antes de começar e durante o dia também envio minhas anotações para você estudar ainda mais essa palavra. Quem está no grupo nos próximos dias vai receber também algo muito especial que eu nem vou falar aqui, só vou deixar com água na boca, mas para entrar no grupo, link que está fixado no comentário e ali também tem um link para você entrar na nossa comunidade do discipulado e é lá que nós estudamos mais profundamente a palavra de Deus. E aí você vai crescer muito. Vem para nossa comunidade, vai ser uma bênção para você. Tamo junto sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.